eu sou o Sidney, tá? Sou líder de um dos fundos da Dexco, tá? O DX Ventures. Hoje eu estou comigo aqui o Lucas, que representa a Dexco, a investidora do fundo, e a Ana, que é uma das investidas, a Urban. Então, acho que para não prolongar muito, e antes da gente entrar no assunto mesmo de madeira engenheirada, queria passar a palavra para a Ana aqui, para ela se apresentar e contar um pouquinho do trabalho dela, e depois eu passo a palavra para o Lucas também, para ele se apresentar, tá? Legal. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Sidney e Lucas. É um evento super bacana, super bem organizado. Satisfação estar aqui. Eu sou Ana Belisário, sou arquiteta, diretora comercial da Urban, que é uma indústria de madeira engenheirada nova, né? Uma das investidas do DX Ventures. E antes da gente começar a mergulhar sobre as perguntas sobre madeira engenheirada, é melhor eu começar explicando o que é madeira engenheirada, uma vez que esse não é um fórum técnico, né? Não é um fórum de engenharia. Então, madeira engenheirada são estruturas de madeira que se comportam como madeira maciça, mas elas são obtidas a partir da recomposição de serrados de madeira, criando elementos robustos estruturais, pilares, vigas e lajes. Então, a magia da madeira engenheirada é que a gente consegue, a partir de florestas de rápido crescimento, com árvores mais jovens, recompor o comportamento de uma árvore ou de uma estrutura centenária. Então, com isso, a gente consegue garantir numa ponta uma escala muito grande para esse universo da matéria-prima e na outra ponta atender a demanda do mercado de construção civil por edificações complexas. O que eu falo quando eu estou dizendo edificações complexas? Galpões logísticos, edifícios multipavimentos, altas cargas, repetição, condomínios horizontais, enfim. Então, a madeira engenheirada, ela une esses dois universos, escala e disponibilidade de matéria-prima através de florestas plantadas, silvicultura e performance técnica para atender construção civil de larga escala. Bom dia, bom dia, pessoal. Acho que assim como metade dos presentes aqui, recentemente eu fui acometido por uma gripe há umas 2 semanas. A voz ainda não voltou, vou fazer um esforço. Mas meu nome é Lucas Machado, eu sou engenheiro ambiental de formação. Estou na Dexco há 9 anos já. E Dexco, para quem não sabe, é a antiga Duratex. Nós mudamos de nome recentemente, há uns 2 anos. Mudar de nome não é fácil. Se alguém já tentou e sabe como é difícil. E somos hoje produtores de painéis de madeira para mobiliário, materiais sanitários pela marca Deca, cerâmica plana com as marcas Portinari e Ceusa, concreto arquitetônico e mais recentemente a gente está no ramo de celulose solúvel para tecidos também, junto com uma parceira nossa que é a austríaca Lenzing. Muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho de como que a gente trombou com a Ana Belisário e o pessoal da Urban, com a ajuda da Valitec. E acho que vai ser um diálogo bem produtivo. Obrigado. Bacana, obrigado, Lucas. Acho que mantendo uma pergunta direcionada à Dexco, né, ao Lucas, conta um pouco para a gente como foi a condução dessa estratégia e análise para definir o investimento na Urban e como que a Dexco, junto com a Urban, né, trabalhando essa visão de madeira engenheirada, mas também com outros produtos, tem olhado a questão da inovação no setor da construção civil. Então, quais são os impactos? O que vocês estão enxergando aí de inovação nesse setor? Um dos grandes privilégios, né, Sidney, de inovar no hemisfério sul é que meio caminho andado basta copiar do hemisfério norte, né? Então, é, existe uma boa carga da análise do que a gente fez, citando tendências do hemisfério norte que já foram testadas no Brasil e muito bem aprovadas. Não é muito do senso comum, mas a Dexco tem uma divisão florestal muito relevante. Nós plantamos florestas no Brasil há mais de 7 décadas e temos hoje 140 mil hectares de florestas plantadas. Percebam que uma floresta plantada é basicamente uma agricultura. Você está sempre plantando e colhendo naquela mesma área superficial limitada.
O que muda é que, ultimamente, essa área superficial vem diminuindo, que a produtividade florestal vem aumentando. Então, não existe avanço de fronteira, a não ser que hajam outros projetos, e aí você prospecta outras áreas agriculturáveis para se plantar floresta. No passado, a gente descobriu que o Brasil ele tem a receita perfeita para a grande produtividade florestal. Isso foi um esforço de diversas empresas que estão aqui até hoje também, Suzano, Klabin, mas a então Duratex estava lá. E nós conseguimos inverter o eixo global de 2 segmentos em termos de produtividade e competitividade em custo. Primeiro foi painéis de madeira. A tecnologia de painéis de madeira para mobiliário é uma tecnologia europeia, mas hoje aqui no Brasil encontram-se os mais competitivos custos, porque é parte de uma cadeia industrial moderna e tem a vantagem de ter uma produtividade florestal e uma competitividade florestal que é benchmarking, globalmente falando. O eucalipto aqui, ele acostumou e ele cresce e cresce infinitas vezes na mesma porção de solo, desde que você saiba como cuidar adequadamente desse solo. Então, a gente conseguiu inverter esse padrão para painel de madeira e, em seguida, a cadeia de valor da celulose migrou de fibras longas para fibras curtas também e achou no eucalipto aqui no Brasil o ambiente mais competitivo em cenário global. Então, isso nossos fundadores lá atrás já vislumbravam que não existiria potência maior em termos de vantagem competitiva para discutir tudo que tem a ver com novos usos para a madeira aqui. Então, a gente, recentemente, igual eu mencionei, em 2021, a gente começou a fazer a produção de celulose solúvel no Triângulo Mineiro, com uma parceira. Essa celulose vai para a Lenzing, que fabrica tecido a partir dessa celulose, e a gente sempre buscou novos usos para madeira para aportar esse conhecimento técnico, essa vantagem competitiva e, quem sabe, virar o eixo global de novo da competitividade. E a construção em madeira engenheirada não é novidade. Na Escandinávia, no Pacific Northwest, lá, Oregon, Washington e Canadá, já existe há um bom tempo. Porém, o desafio lá em cima é um desafio de competitividade e custos. As florestas não cresciam à mesma velocidade, você encontra custos altos de madeira. O desafio do hemisfério sul, ele é muito mais cultural. Então, a gente agora está começando a trabalhar para quebrar essas barreiras e tornar o ambiente nacional aqui como um parque produtor de elementos construtivos super relevante. Super bacana essa visão do desafio cultural, né, da utilização da madeira. E até puxar uma pergunta para a Ana, eu gostei bastante da sua explicação no começo da sua fala sobre o que é a madeira engenhada, né? Um componente de construção estrutural que não está pronto na natureza. Você precisa pegar a madeira, você precisa trabalhar ela, passar por um processo de transformação, para que aí sim ela ganhe uma característica estrutural e permita você utilizar ela na construção. Então, ela vai até um pouco além de você simplesmente utilizar um componente, um insumo na construção. Ela pode até mudar o método construtivo, né? E isso impacta, obviamente, a cultura, mas vários outros aspectos. O que você tem enxergado de desafios para a adoção, para o crescimento da madeira engenhada no Brasil, especificamente? Essa pergunta é super importante, né? E como a gente também toma referências no hemisfério norte sobre a adoção da tecnologia nos mercados, a gente seguiu um pouco a trilha, né, dos países e das regiões do globo que conseguiram ter sucesso. Então, a primeira lição de casa é olhar para os desafios regulatórios. O que falta aqui para a gente poder aprovar os edifícios de madeira? É uma revisão de norma? É um advocacy com o corpo de bombeiros? Então, esse foi a nossa primeira fase de trabalho. Conseguir atualizar as normas, conseguir atualizar o entendimento dos aprovadores, né? E hoje a gente tem o nosso kit de aprovação, né, disponível aí para os players que querem adotar madeira engenheirada num nível de maturidade que tira o risco jurídico, né, de uma aprovação de edifício de madeira. Legal, primeiro ponto. Depois, tem os desafios técnicos.
quando você implanta uma tecnologia desenvolvida para o hemisfério norte e no hemisfério sul, algumas adaptações são necessárias. Então, uma revisão relacionada à umidade, a rachaduras, ao comportamento da cola. Então, a gente ali terminou de ajustar a técnica. Então, hoje existem centenas de fábricas de madeira engenheirada na Europa, Estados Unidos e Canadá. Mas como essa fábrica de madeira engenheirada se comporta lá no Paraná, com a umidade, a variação de temperatura, o calor, o nosso contexto aí de cupins, fungos, etc., foi o desafio número 2, desafio técnico, terminar de arrumar, tropicalizar a tecnologia. E agora a gente está no terceiro bloco de desafio, que é o mais relevante, é o mais importante, mas o mercado já vai dando sinais de que ele tá no caminho da superação, que está muito relacionado aos mitos, ao aspecto cultural da adoção de sistemas construtivos. No Brasil, nós, a partir de uma colonização ibérica, somos temos uma cultura construtiva muito baseada em alvenarias e pedras, tijolo, bloco, concreto. É uma vertente foi o caminho do desenvolvimento da tecnologia construtiva no Brasil. Então, agora a gente precisa migrar uma parte desse mercado para a tecnologia da montagem, da construção seca, dos industrializados. Então, essa é a quebra de paradigma mais importante no universo da adoção de madeira engenheirada. Putz, mas que baita desafio. Sim, mas a gente não precisa do mercado inteiro, né? Então, assim, essa reversão dos sistemas convencionais para o universo urban, ela é parcial, né? E um segundo ponto que nos anima muito, né, em relação a superar essa barreira cultural sobre construir com madeira, construir com tecnologias secas, é uma demanda cada vez maior do mercado por produtos sustentáveis, óbvio, mas sobretudo por produtos industrializados. A industrialização da construção civil é talvez hoje o assunto de 9 em 10 conversas do setor da incorporação, do setor da construção civil, todo mundo desesperado para montar canteiros, para conseguir terminar as obras e dos produtos imobiliários vendidos. Então, a busca por sistemas industrializados, sistemas ágeis, de montagem rápida, é uma realidade do setor e a madeira engenheirada consegue atender isso super bem. Então, estamos nessa fase de chamar uma parte da turma do concreto que está precisando industrializar e quer carbono incorporado para viver esse desafio junto com a gente de escalar a madeira engenheirada na construção civil. E qual é o impacto da utilização da madeira engenheirada do ponto de vista de sustentabilidade mesmo, tanto para a Dexco quanto para o mercado que ela atende? Olha, essa pergunta é super legal, porque a primeira resposta ela é mais óbvia, assim, ela é mais intuitiva para a gente. A madeira é um material que estoca carbono através do sequestro de carbono no crescimento das árvores, e ela é uma matéria-prima renovável. Então, eu estou substituindo um concreto ou um aço que são emissores de carbono e precisam consumir matérias-primas não renováveis. Então, o primeiro grande ponto olhando o ESG, né, para a madeira engenheirada é o carbono incorporado, é a substituição dessas materialidades. Mas existe um outro aspecto muito importante ainda na letrinha E, que é a diminuição da pressão por desmatamento e obtenção de madeira ilegal. Então, acho que isso é um ponto que ele é mais inteligível para a turma que trabalha com florestas. Então, quando eu consigo colocar no mercado estruturas de madeira robustas, certificadas, com escala, eu tiro a pressão da obtenção de madeira ilegal de florestas nativas, contexto amazônico. Então, isso é fundamental. Eu começo a legalizar, através de um produto novo no mercado, o consumo de madeira a nível território nacional. Um outro ponto que é super importante e relevante, já olhando para o S do SG,
é o fato da madeira engenheirada ser uma tecnologia industrializada e leve. Ela tem 1/5 do peso do concreto para a mesma capacidade resistente. O que isso significa na prática? O trabalhador do canteiro, o trabalhador da construção civil, ele tem uma oportunidade de migrar para um trabalho de fábrica, que é muito mais organizado, controlado, condições mais dignas para esse corpo humano trabalhar. E eu ainda consigo ter uma assertividade, uma produtividade em canteiro muito maior. Então, comparando, a gente... Quando você estiver andando pela cidade, você vai ver a turma montando uma laje de concreto. Você chega a ter 50, 100 trabalhadores ali na laje, agachados debaixo do sol, amarrando a armadura metálica. Uma obra de madeira engenheirada, com 5 pessoas você monta a estrutura, com a ajuda de maquinário, com equipamento especializado, com ótimo treinamento, porque ela precisa ler o projeto, entender onde estão as coisas. A gente pode sonhar com equipes femininas montando estruturas de madeira, uma coisa que é impensável numa estrutura de concreto, numa estrutura mais pesada. Então, a industrialização, ela é muito benéfica para o trabalhador da construção civil. Então, ela embarca a ciência, ela embarca a tecnologia, ela melhora a qualidade desse emprego. Então, a gente vislumbra esse potencial aí no social, uma avenida de desenvolvimento para a tecnologia também junto às construtoras. Gostaria de ouvir também o Lucas comentar um pouquinho sobre como que a madeira engenheirada apoia os projetos de sustentabilidade da Dexco também. Então, como que vocês enxergam? Eu preciso começar a combinar com você para perguntar para mim antes, porque a Ana sempre dá um show. E aí eu fico aqui de calça curta. Mas eu pensei em alguns outros pontos para complementar. É difícil de falar de estratégia de sustentabilidade separado da estratégia da Dexco em si. É uma empresa que tradicionalmente já captura mais carbono que cede, tradicionalmente tem predominância em materiais renováveis. Mas no que diz respeito até à mitigação de risco corporativo de frentes de negócio, nós acreditamos que o setor da construção civil precisa ser mais agnóstico com relação a materiais. Do mesmo modo como o setor de materiais para construção, nós, Dexco, conseguimos criar, somos uma empresa mais ou menos agnóstica, porque a gente trabalha com cerâmica, trabalha com louça, trabalha com metais, Indeca, trabalha com madeira, Enduratex. Então, isso para mitigação de risco é muito importante, você ter essa variabilidade de portfólio. Eu acho que para uma abordagem puramente pensando na competitividade no longo prazo, isso faz muito sentido para nós, tem uma brecha aí que dá para entrar. O segundo ponto que a Ana mencionou, mas esse é muito importante, essa questão do carbono estocado na matéria, para nós isso é muito relevante. A gente sempre pensa no ciclo de vida desse produto. Sempre que a gente pode evitar produtos efêmeros e breves e dar preferência a produtos que têm um ciclo de vida maior, isso significa que o carbono que a árvore capturou ele vai estar entre nós aqui estocado por mais tempo. Isso parte, mesmo a abordagem para painéis de madeira, abordagem para um tecido, para uma roupa, esses ciclos de vida são maiores. E o maior deles talvez seja o da madeira engenheirada. Porque nós iremos edificar construções para durar 50, 70 anos. Esse carbono vai estar lá presente e estocado e vai ser facilmente reaproveitado depois quando essa estrutura der fim a um novo uso ou virar uma biomassa para bioenergia daqui 70 anos, por exemplo. Então, essas duas abordagens, em termos de estratégia Dexco, elas caminham junto com estratégia de sustentabilidade. Acho super importante citar. E a parte final é que não é fácil brigar por modelos de negócio ESG hoje, todos aqui bem sabem. Só o discurso do ambientalmente correto, socialmente adequado e a própria governança, ele sozinho, muito difícil a gente vencer barreiras. Tem que ter algo a mais.
E o algo a mais que a gente tenta buscar enquanto Dexco para vencer essa barreira é o design, a elegância, a estética. Então, produtos como edificações em madeira engenheirada, a Ana aqui pode dar um show de biofilia e como que conforta nossos olhos estarmos perto do verde, mas verdade seja dita que quando você consegue adicionar design, elegância e estética a um produto, você consegue ter uma camada extra de valor agregado, que é essa diferença que falta para fechar a conta da viabilidade econômica e impulsionar essa primeira quebra de paradigma e de tabu. Então, essas são minhas contribuições aí, as colocações da Ana, que também são pertinentes para a Dexco.